Bom dia, como é que vocês estão? Vamos para a nossa aula de geografia, onde iremos aprender um pouquinho da região norte e região nordeste, tá bom? A região norte. Então, a região norte ela é dividida em Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Amazonas, Rondônia e Acre. Na região norte está delimitado pelo IBGM, tá? Na Amazônia Legal, idênticos problemas econômicos, políticos e sociais, floresta amazônica, pan-amazônica e amazônica, que são área territorial da floresta, não que respeita o país, tá? Aqui na Amazônia Legal, idênticos problemas econômicos, políticos e sociais, e o intuito de melhorar, planejar o desenvolvimento social e econômico da região amazônica, diferentemente da floresta amazônica, panamazônica e amazônica, que é uma área territorial da floresta que não respeita os países. O relevo. O relevo é a classificação de Azize. Aí aqui vem falando de cada localidade e o relevo que é predominante, tá bom? Aqui fica melhor a visualização do clima. O clima da região norte é equatorial, quente e úmido. Aqui esses tópicos em cores no mapa climático, né? Tá mostrando onde é o local mais quente, o mais acentuado. E deixa eu subir um pouquinho aqui, só para vocês verem. Vem mostrando, ó, em cores, qual o clima mais predominante, né? Equatorial, quente e úmido. A vegetação e a hidrografia. A bacia hidrográfica da região norte é praticamente a bacia amazônica, ou seja, tem 73,6% do total do país. Povoamento. Os povoamentos, ou seja, o povo daquela região, são povos indígenas que têm o ciclo da borracha, nordestino, que é no Ceará, e no ano de 1960, o projeto de integração, que é a estrada de Belém-Brasília. A população. A população brasileira por região, ou seja, a gente pode observar aqui, ó, ela é a segunda menor população absoluta do Brasil, tá? A região norte, ó, ela tem mais ou menos de 15.865.678, diferentemente da região nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Ela tá a segunda menor, deixa eu ver, diferente da centro-oeste, que é a menor de todas, tá? Que tem 14.050.000, mais ou menos, segundo o IBGE, tá? A economia. Drogas do sertão, o que vem a ser? Tinturaria, medicinal, temperos, ciclo da borracha. No ano de 1870, a extração dos seringueiros, exportação para os Estados Unidos, a biopirataria para a Malásia, Sri Lanka e Inglaterra. Ou seja, eu já trabalhei com vocês cidadania, o que é biopirataria, né? Que é quando as pessoas pegam sem autorização os animais extintos e leva para outros países, ou até mesmo a gente brasileira, essas pessoas que têm o hábito, né, de criar silvestres em suas residências, compram ilegal, tá bom? A economia. A economia geralmente é no vale. Vocês lembram, né, que teve aquele acidente, né, no vale, que é a parte de mineração, extração de ouro, né, bauxato, magnésio, projeto do Carajás, ou seja, a extração de minerais. Está situada geralmente na região norte e pela indústria do vale. A Zona Franca de Manaus, produzido o polo industrial de Manaus com esse Amazonas, ou seja, a criação foi no ano de 1967
a 1972, quando começou a funcionar. Atrair a indústria tecnológica para a região, promover a ocupação da região, incentivos fiscais, mais mão de obra barata. Essa é a nossa região norte. Lembrando que a região norte também tem uma parte cultural, né? Desde as histórias contadas, né? História Regi, Curupira, dentre outros, né? Tem também as danças típicas, né, da região nordeste, está relacionada aos índios, devido às tradições desses povos, que era muito contribuía para o crescimento dessa região, como as festas folclóricas na Amazônia. Também são comuns as festas de cunho religioso, como Ciro de Nazaré, Parada de Cunha Religiosa. As danças típicas fazem parte, né, para o grande sucesso, como Marujabá, Boi-bumbá, Carimbó, Ciranda, tudo é da região norte. E agora a gente vai conhecer um pouquinho a nossa região, que é a região nordeste, tá bom? A região nordeste, vamos lá. A região nordeste é a divisão política dela. A gente tem o Maranhão, o Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Aqui eu botei em cores e ao lado vem dizendo a população em quilômetros quadrados, tá bom? Aí vem dizendo aqui toda a área de cada local. A população. A cidade de Salvador tem a população de 2.948.733. Aracaju, 536.786. Recife, por quê? Ficou assim, ó. Cidade de Salvador. A população. Fortaleza, demonstrando. Recife, São Luís, Maceió, Natal, Terezinha, João Pessoa, Jaboatão dos Guararapes, Feira de Santana, Aracaju, Olinda, Campina Grande, Calcaia, Paulista, Vitória da Conquista, Caruaru, Petrolina, né? Juazeiro do Norte e Mossoró. Essas são, no caso, né? As cidades, no caso, as capitais dentro da região Nordeste. E ao lado vem dizendo a população de cada local desse, tá bom? Segundo o IBGE, não é a tia Adriana que está falando, não, é o IBGE. A população da região metropolitana do Recife chega a 3.730.144. A metropolitana do Salvador, Fortaleza, Natal, São Luís, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Grande Teresina, Polo, Petrolina, Juazeiro. Aqui vem dizendo, tá? A população. E a divisão macro-região, ou seja, primeiro, meu norte, que é essa parte verde, um verde lodo. Meu norte, região de transição do cerrado para a floresta amazônica. O verde mais escuro, que não está aparecendo, é o sertão semiárido, desculpa, que é o número 2. Eu botei verde, mas é esse vermelho, tá? Altas temperaturas, clima quente e seco. A parte 3, porque no gráfico não deu para eu colocar. A parte 3 ficou aqui, onde está essa roxa, é o agreste, região de transição entre o litoral e o sertão. E o 4, que é essa parte amarela aqui, a zona da mata, que quer dizer, pelo fenômeno de marítimo, né, mantém sua temperatura média de 25 graus, alto, pluviosidade. Então, de acordo com a numeração, a gente vai para o mapinha para ver a parte de extensão de cada macro, né, região, tá? A ocupação da região no início
Começa no século XVI com a vinda dos portugueses. A população é resultante da miscigenação entre os europeus, indígenas e africanos. A ocupação do interior, gado e cana-de-açúcar no século XVI. O gado é expulso por Maurício de Nassau para a produção da cana-de-açúcar. E a ocupação acompanha o leito do Rio São Francisco. A decadência, o crescimento da exploração do café, concorrência com as Antilhas, cana-de-açúcar e os Estados Unidos, que era o algodão, tá? O clima quente, nessa parte rosa aí, ó, clima quente, super úmido, a parte azul, equatorial, quente e úmido, a parte preta, equatorial, quente, semiúmido, amarela, semiúmido, o laranja, claro, né, semiárido com chuvas, a parte cremezinha, semiárido, menos seco, vermelho, tropical quente, semiárido. Verde claro, tropical, quente, semiúmido. Um rosa mais picante, tropical úmido, né? Rosa pink. Temperatura úmida aqui, então, nessa parte, um vermelho bem escuro. E a parte marrom, temperatura super úmida. Esses são o clima da região Nordeste, segundo o IBGE, tá? O clima semiárido. O que acontece no clima semiárido? Chuvas de relevos orográficos, ou seja, o fluxo de ar dominante, né, sobre as montanhas. Havia de nuvem fria, depois a massa de ar frio, fresco. Se vocês forem para a região, né, se você sair daqui do Recife e for para o lado de Gravatá, Garanhuns, Arco Verde, a gente pode sentir esse clima. De dia é bem quente lá, quando chega à noite esfria, de gente que usar casacos. Já os climogramas, né, de Recife, ou seja, o tropical úmido, a precipitação é a parte azul e a temperatura, tá? Vim mostrando nas setinhas vermelhas em graus Celsius, tá? A precipitação mínima é de 450 mais ou menos, mas a temperatura pode chegar a 25 graus Celsius, tá? Já em Petrolina, que é um clima semiárido, a precipitação, ó, tá vendo que tem aquele balanço de janeiro a dezembro, de um ano decorrente, não é esse ano que a gente não chegou em dezembro, eu vim mostrando a precipitação mínima e a temperatura, né? A vegetação. A vegetação da região norte, geralmente a gente vê a vegetação do semiárido, a Mata Atlântica, litoral úmido e mangues e restinga no litoral. E quando a gente vai para Itamaracá, a gente vê aquele no lado, né, depois da ponte, o manguezal. A Mata Atlântica, a gente está rodeado, geralmente no litoral úmido. E a Caatinga, na vegetação do semiárido, quando a gente viaja para o lado do Agreste ou Sertão. A gente vê mais essa... Já no Cerrado, aparece no Maranhão e no Piauí. E a Mata dos Cocais, a mata de transição para a floresta amazônica. O relevo. O relevo está dividido aqui em cores diferentes, onde vocês vão ver os planaltos, as planícies. Os planaltos tá de cor rosa, amarelo, rosa, creme, um rosa mais claro, um azul mais claro. Essa é a parte do planaltos. E as planícies tá em amarelo, laranja claro e verde escuro, tá bom? A vegetação. Áreas mais secas fica no Piauí e áreas mais úmidas em Pernambuco. No caso, Piauí sofre mais com a seca do que a região de Pernambuco, que a gente ainda tem um pouquinho de chuva e eles não, tá bom? Zona da Mata. Primeira região do país a ser ocupada.
A origem do nome é provinda da antiga floresta Mata Atlântica, que recobria a área nos séculos anteriores. Sua economia antes era açucareira, agora industrial, pois passou pelo processo de urbanização. A localização de algumas das principais cidades do país é Recife, Salvador e Fortaleza, área de alto contraste social. A Zona da Mata, a Zona Açucareira, área desde do Rio Grande do Norte até a Bahia. Alta produtora de cana-de-açúcar, que é Alagoas, Pernambuco e Sergipe, e densificação das atividades, econômicas, desde indústria, pecuária, produção de frutas e etc. Já a zona cacaueira, ou seja, que é do cacau, sul da Bahia, alta produtora do cacau, maior exportadora do cacau do país. Com a crise do cacau, diversificou a economia para outros ramos, Outros ramos, como a indústria, relevância para a produção de celulose, produção de fruta, turismo e etc. Subir aqui um pouquinho. Já a Zona da Mata, o Corcovado Baiano, está na região em torno da cidade de Salvador. O polo industrial em expansão, a cidade de Camaçari, e um dos polos petroquímicos mais importantes do país. Alta produção do tabaco, que é a produção do cigarro. E já no Agreste, é a faixa de transição entre o litoral e o sertão. Por isso não possui uma vegetação muito definida, tendo característica das duas regiões que a cercam. Importante polo da pecuária leiteira, além de importantes regiões de comércio, entre elas se destacam Caruaru, Pernambuco, Feira de Santana e Vitória da Conquista, na Bahia, Campina Grande, na Paraíba. Atualmente desenvolve a produção de algodão, incentivada pelas pesquisas realizadas pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Hoje em dia já é possível a produção de algodão colorido, que tem um valor muito mais elevado que o branco. Já no Agreste, aqui, algodão colorido e algodão branco. Interessante, né? O sertão, a pecuária, Ali foi o Agreste. Agora vamos ao sertão. A pecuária extensiva e a agricultura, comercial é o grande destaque da região. Região de destaque: Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, frutas, uvas e manga. Juazeiro, na Bahia, Petrolina, Pernambuco, frutas, uvas e manga. Oeste da Bahia, café, soja e fruta. As áreas de irrigação são as que mais ganham destaque, pois unem fatores climáticos, baixas umidades e o solo seco, e as mais modernas técnicas de irrigação, o que favorece a alta produção e qualidade. Meio Norte é uma faixa de transição entre a floresta amazônica úmida e o sertão seco. A mata dos cocais, é a vegetação predominante, o que torna-se a base da economia da região. A região é uma das maiores produtoras de óleos para a utilização na indústria de cosméticos, como também a extração do óleo de carnaúba para a produção de ceras e lubrificantes. A transposição do São Francisco. O que é a transposição do São Francisco? É integrar a bacia do Nordeste Setentrional Norte, tornando os rios temporários impermanentes. Estados beneficiados pela transposição do Rio São Francisco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Algumas dificuldades: relevo, vencer as barreiras físicas, o clima. A alta temperatura do clima faria com que a evaporação da água fosse elevada. E a política social: quem realmente iria se beneficiar com a transposição?
ex-governante, né? E a diversidade cultural. Então, o nosso Nordeste, ele tem várias diversidades culturais, né? Desde o Homem da Meia-Noite, desde a Bahia, Ceará, Petrolina. Então, tem várias culturas em vários locais do nosso estado. As atrações turísticas, a gente pode ver aqui algumas, né? Caruaru, pode ser Olinda, Boa Viagem, Natal. Aqui, ó, é onde tem esses camelos de Natal, né? Temos também o São João da capital, que é em João Pessoa, Caruaru. Então, a gente pode ter, ou seja, nosso norte e nosso nordeste, eles têm situações parecidas, desde clima e as diversidades culturais, né? Então, vocês irão responder a atividade de vocês da página, deixa a Adriana sinalizar, da 54, região norte, tá? Da 54 até a página 54 até a região Nordeste, tá bom? Estou folheando aqui, porque na região Norte da culinária, a região Norte também falando da culinária, da 54, iniciei na 54, eu vou colocar o restante das páginas, tá bom? Beijinho e até a próxima aula.